Lavo-te os antebraços, vida. Lavo-me no estreito porco do meu corpo. Lavo as vigas dos ossos, minha vida. Tua unha, lúmbia, meu casaco, roço. E perambulamos de coturno pela rua, rubras, góticas, altas de corpo e copos. A vida é crua. Meu nome é Anália, eu tenho 21 anos e sofri assédio na universidade. No momento do assédio, ele insinuava que o meu corpo estava descoberto e passava as mãos no próprio corpo, insinuando que os meus seios estavam à mostra. Eu me chamo Andresa Benjamin, eu tenho 22 anos e eu já sofri assédio tanto na rua quanto pelos meus familiares. Eu tive tios que já chegaram comigo pedindo beijo, fazendo carícias indevidas, na verdade. Sou Yasmin Magalhães, tenho 23 anos, sou ativista do movimento de travestis transexuais. Já sofri assédio, sim. Eu fico com aquela agressão marcada, ainda mais quando é um assédio sexual, sabe? E às vezes o agressor até perto de você, é um amigo, um professor, um parente de dentro de casa, porque muitas vezes a gente sofre agressão e a gente acaba compartilhando com uma outra pessoa e a pessoa acaba dizendo que a gente está se vitimando ou que isso não aconteceu, ou que foi coisa da tua cabeça. Eu sou Betina, eu tenho 24 anos e eu já sofri assédio, sim. Acho que o assédio é uma coisa que está na minha realidade como mulher, desde antes de eu entender que eu sou uma mulher. Qual foi, como a gente estava conversando, Betina, qual foi a última vez que tu sofreu assédio? Então, estava perguntando, né, antes da entrevista começar, qual foi a última vez que eu sofri assédio e foi há 10 minutos atrás, vindo pra cá, então... O assédio moral, ele está muito envolvido com o psicológico, né? Com hierarquias e tem uma relação com o patriarcado, assim como o assédio sexual. Quando a gente pensa no assédio moral, por exemplo, dentro de uma universidade ou dentro de casa, a gente está falando de hierarquia, a gente está falando de humilhação, a gente está falando de sobreposição à pessoa que nós somos, sobreposição do homem em relação à mulher. E o assédio sexual não é tão diferente assim, né? A diferença é que o assédio sexual está voltado para o nosso corpo, para o sentido de objetificar a mulher e de tratar esse corpo feminino como um objeto sexual, como um corpo que é meramente para ser consumido e olhado pelos homens. Eu já sofri assédio sexual de uma experiência assim, muito drástica na minha vida. Eu ainda era criança, então eu entendo muito bem como isso significa. Eu ainda tenho traumas sobre isso, eu tenho tratamento psicológico para lidar com isso até hoje. E muitas vezes quando eu vejo a pessoa que já me abusou, que fez o assédio comigo, eu fico meio que trêmula, eu fico meio que sem ação. E eu tento meio que lidar com isso, com o meu dia a dia, porque eu não consigo ver aquela pessoa sem me sentir intimidada, sem me sentir vulnerável, porque aquilo que eu sofri no passado ainda me assombra no futuro. É só sair na rua, é só ser mulher, né?
Não precisa, eu lembro de conversar uma vez com um amigo e me reclamar pra ele, assim, né, eu não aguento mais, porque é um saco ter que sair na rua, e aí tu tá 5 minutos só na rua e tu começa a ouvir um Psy gostosa, um vem cá morena, né, e aí eu falei pra ele, eu falei assim, pô, eu tô cansada disso, eu tô estressada, foi um dia assim que eu tinha saído na rua e tinha sofrido uns 5 assédios diferentes, assim, num intervalo de 1 hora que eu fiquei fora. Isso sempre acontece, então não é sobre beleza, é sobre ser mulher, então sai na rua, é mulher, se tiver só ainda por cima, assim, 90% de chance que tu vai ser assediada. E estar nesse corpo é um desafio constante, assim, habitar um corpo de mulher é um desafio constante, porque ele me determina de forma desigual e violenta em muitas instâncias da vida, assim, eu percebo que por habitar esse corpo de mulher que o meu trabalho nunca vai ser valorizado como o de um homem, ou que as minhas ações na vida sempre vão ser questionadas mais do que as ações de um homem, e que a minha assertividade, a minha afirmatividade sobre a vida e sobre algumas coisas sempre vai ser questionada também nesse sentido. Então, assim, não é uma tarefa fácil habitar um corpo de mulher, né, estar nesse corpo, mas eu também não conheço outra forma de vida, assim, eu sei só o que esse corpo me dá, né, e a forma como ele me determina. E eu não sei se eu tivesse a oportunidade de, antes de nascer, descobrir como é que vai ser a Bettina ou ser mulher, né, habitar esse corpo, e se eu pudesse escolher e pensar nisso antes de ter um sexo, eu teria pensado, bom, eu não vou querer fazer parte dessa parcela que é violentada. Você é um menino ou uma menina, né? Que ainda tem aquela questão, né? Você é um menino ou uma menina? Aí eu fico às vezes assim, você tá olhando pra o quê? Você tá vendo uma forma feminina ou uma forma masculina? E às vezes eu me afirmo sempre. E quando eu me afirmo, alguns homens ainda ficam surpresos quando tá rolando aí aqueles certos chavequinhos que às vezes eu fico emputecida. Mas tu é muito gostosa. Tu tem um budão, não sei o que. Essas piadinhas que são sem graça, sabe? Que às vezes a gente atura, ou então assim, a gente leva de boa, sabe? Mas particularmente tem algumas assim que eu, tipo assim, não levo de boa, sabe? Eu desmascaro o cara, eu pergunto se ele tá de boa, se ele tá bem ou se ele quer sentir o peso da minha mão. Eu tive que enfrentar o preconceito de cara, assim, sabe? E eu saí da escola, parei de estudar cedo, porque eu conheci o outro lado da vida, que foi o lado da prostituição, e foi um lado bem escroto, sabe? Que lá que há assédio mesmo, lá no meio de você ter que vender seu corpo para você se sustentar, lá o assédio é muito maior, sabe? Porque quando qualquer homem, eu acho, que vê uma mulher trans, ele acha que a mulher trans sempre vai estar disponível ao sexo. Ele sempre sexualiza o nosso corpo, ele sempre sexualiza a nossa imagem, sabe? Então eu acho que eu acredito que ele tenha, tipo assim, que ele acha que ele tem liberdade naquele corpo de tocar, e aí gostosa, aquelas piadinhas, e isso é ruim, sabe? A gente tenta desconstruir esses pensamentos nas pessoas, a gente tenta, tipo assim, mudar isso para vivermos numa sociedade melhor. Eu acredito que tudo isso se dá pela falta, talvez pela falta de educação dos pais, de respeito na família. E isso pode ser alguma coisa no futuro, que ele pode ensinar para os seus futuros filhos, de que mulher sempre tem que ser pegável, sempre tem que ser aquela vulnerável, né, no caso, que a gente pode fazer o que a gente quiser, né, no caso os homens. E isso acredito que muitas vezes é muito errado pelo fato da gente sempre ter que ser aquele tipo de pessoa, aquele tipo de mulher, na verdade, que sempre tem que estar bem vestida para não arrecadar olhares, sempre tem que estar empacotada, vamos dizer, cheia de roupas para não buscar atenção. E quando a gente fala que não damos mole, eles falam que a gente é uma opção insensível, que a gente não tem ninguém, que a gente nunca vai arranjar ninguém, como se fosse uma desculpa de que a gente sempre tem que depender de um homem.
Pra mim, tanto faz. Se eu quiser, se eu sentir vontade um dia, eu saio até sem blusa, de sutiã e calcinha, do jeito que eu quiser, do jeito que eu sentir vontade. Porque eu não vou me privar da minha liberdade por causa de um sistema que se mantém. E toda vez que a gente... Assim, eu acredito que toda vez que a gente pensa em não fazer algo por causa do que os caras vão fazer ou do que os caras vão pensar, a gente está ajudando a manter esse sistema. A gente está corroborando para que eles acreditem que eles têm poder sobre as nossas vidas e eles não têm. A gente precisa quebrar o silêncio, porque quando a gente quebra o silêncio, não só sobre as situações de assédio que já aconteceram, mas quando o assédio está acontecendo e tu resolve escrachar e expor quem está fazendo isso, tu dá a possibilidade para que outras mulheres que estejam em volta se vejam naquela situação e te ajudem, te deem auxílio, sabe? Apesar de que os homens tentam justificar assim, né, quando eles são questionados a respeito de, mas por que tu assediou, né, por que tu violentou? E eles, porque ela é uma vagabunda, porque ela estava fazendo desse jeito, porque ela estava bêbada, porque ela estava com uma roupa assim assado. Então quando eu não posso assim reagir, porque tô sozinha com o cara, ou porque tô numa situação de vulnerabilidade maior, eu não reajo. Mas geralmente a minha ação é reagir ao assédio e constranger quem tá fazendo, expor mesmo, né? Mas eu não ligo porque eu tenho o direito de sair com a roupa que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque eu sou livre. Antes eu ainda tinha aquele pensamento de que eu deveria sair só de calça, saias até o pé, blusas sempre fechadas, sem decote. Então isso influencia muita coisa, só que hoje em dia eu não ligo, porque eu aprendi que eu sou livre, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. As minas juntas criaram uma força que prospera, autoestima que aumenta, explodindo as mazelas. Guerrilheiras pretas no assalto a quem impera, pura ancestralidade que traz força das raízes pra lutar contra os abusos que deixaram cicatrizes. Mas cada marca na alma é um grito que ecoa, e no empoderamento as mina agora é boa pra tirar naquele abuso que tu diz que é de zoa. É de zoa, é de zoa, é de zoa. Então fica esperto com o clã das mina preta, pois aqui é combatente de mão dada e uma paleta de cores que vos falam a riqueza do planeta. Pois o corpo de uma preta traz as marcas de outras tretas ancestrais escravizadas, histórias apagadas, invisibilidades resgatadas tipo arma pras meninas de hoje em dia que se sentem cabisbaixas, lembrarem que ser preta ou ser trans ou ser pobre gerada de puta é ser linda, é ser linda, é ser linda. Tu é linda e não tem opressão que mude a nossa sina. E pras mina que me escuta, máximo respeito na labuta. Se te abusam em casa ou na rua, grite alto para a lua, pra que outras mulheres lobas escutem tua tortura, denunciem pra quem for.